Boa tarde, você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Começamos essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo. Governo revisa a inflação do ano de 6,2% para 8,4% e conta deve estrangular o orçamento de 2022. Projeção pior do que estimativa usada para elaborar o orçamento pressiona teto de gastos e comprime despesas. O Estadão. Pé de frango se torna carne possível com disparada da inflação. Com o aumento do consumo, porém, mesmo o corte mais barato do frango teve aumento de 100% no atacado em São Paulo este ano. Valor econômico. Saúde suspende recomendação de vacina contra a Covid-19 em adolescentes sem comorbidade. Pasta argumenta que a OMS não recomenda a vacinação de adolescentes com ou sem comorbidades. O Globo. Rio deve ser candidato à sede do Mundial de Clubes de 2021, diz secretário. Estamos nos movimentando. Após evento teste em jogo do Flamengo, Pedro Paulo fala em receber o torneio, que não será mais realizado em Tóquio. Os pedidos de seguro-desemprego aumentaram nos Estados Unidos após furacão Aida, que atingiu o Golfo do México entre o fim de agosto e começo de setembro, deixando um rastro de mortes e destruição. Entre 5 e 11 de setembro, 332 mil pessoas se inscreveram para receber o auxílio-desemprego. Isso representa 20 mil a mais que na semana anterior, cujos números foram revisados em alta até 312 mil novas matrículas. O novo aumento foi maior do que o previsto pelos analistas. O número total de pessoas que recebiam empréstimos por desemprego era de 12 milhões e 100 mil no final de agosto. Segundo os últimos dados disponíveis publicados também nesta quinta. Aida atingiu a costa do Golfo do México em 29 de agosto como furacão de categoria 4, provocando grandes inundações. Várias áreas ficaram sem energia elétrica na região densamente povoada do sul do país e enclave da indústria do petróleo dos Estados Unidos. A Caixa Econômica Federal liberou hoje o saque da quinta parcela do auxílio emergencial para trabalhadores informais nascidos em outubro. O valor foi pago dia 28 de agosto, mas só estava disponível para compras, pagamentos e transferências por meio de conta digital do aplicativo Caixa Tem. A sexta parcela do auxílio será paga a partir de 17 de setembro. A alta nos 9 primeiros meses do ano do valor do botijão de gás, GLP, tem sido mais uma preocupação do brasileiro. Em algumas cidades, o botijão está custando R$ 135. Segundo os dados da Agência Nacional de Petróleo, o preço do botijão de gás subiu quase 30% para os consumidores. Foi de R$ 75,29 para R$ 96,89. A alta é de mais de 5 vezes a inflação acumulada em 9 meses, 5,67%. Hoje, o botijão de gás compromete mais de 1% do orçamento familiar, o que é um problema para as famílias de baixa renda. O preço do produto é composto pelo valor exercido pela Petrobras nas refinarias, mais tributos federais, que seriam o PIS, PASEP e COFINS, estaduais, o ICMS, além do custo da distribuição e da revenda. O preço do petróleo nas refinarias subiu, o que muda o valor final do produto. A desvalorização do real também interfere, uma vez que o custo de importação fica maior. As despesas com transporte e manuseio também estão mais caras. Alguns estados ainda sofrem com o aumento do ICMS. Em alguns lugares, os consumidores chegam a pagar R$ 135 por 13 quilos, quase 10% de um salário mínimo. Diferente de outras coisas, o gás de cozinha tem poucos substitutos e um deles também vai impactar no orçamento familiar: o fogão elétrico. Com o aumento do valor da energia elétrica, o consumidor não tem alternativa. Precisa escolher onde vai gastar mais. Após a chegada de uma nova remessa do imunizante da AstraZeneca, o estado de São Paulo deverá interromper a mistura de doses com a Pfizer. O governo paulista recebeu hoje 456 mil unidades da Fiocruz, que deverão ser distribuídas a partir de amanhã. O estado decidiu fazer esse intercâmbio de vacinas no início desta semana, em quem estava com a segunda dose incompleta por causa do atraso da entrega de AstraZeneca por falta de matéria-prima. E um spray nasal contra a Covid está sendo desenvolvido e pode estar disponível no Brasil até o fim de 2022.
A parceria entre a Universidade de São Paulo, a Universidade Federal de São Paulo e a Fundação Oswaldo Cruz se mostra inovadora. A vacina, que está em fase de estudos, promete proteger contra variantes e bloquear o vírus logo que ele entra em contato com a mucosa nasal. Isso porque a criação de uma nanopartícula que adere à mucosa do nariz ajuda a produzir uma barreira que impede a entrada do vírus. Ao invés de usar a proteína spike do vírus que veio de Wuhan, ele usa o domínio receptor obrigatório de 4 variantes e pode conter pedaços de proteínas que estimulam uma resposta celular mais duradoura. Cerca de 220 pessoas que já haviam sido infectadas foram estudadas, além de terem mapeado todo o genoma do vírus para selecionar estes fragmentos com alto índice de resposta celular. A vacina em spray nasal pode funcionar como um reforço para as doses que já existem e são aplicadas por via intramuscular. A expectativa é que ela esteja disponível até o fim de 2022. Nós encerramos essa edição com uma notícia que vem de Londres, que se prepara para um inverno diferente. Após um longo período sem movimentações nas ruas, a capital inglesa terá uma nova campanha de turismo interno com pinturas especiais. As restrições sanitárias impostas pela Covid-19 deixaram as ruas da capital inglesa com um estranho vazio por muito tempo. Com a estação fria se aproximando, a expectativa era de que tudo ficaria ainda mais nebuloso. Mas para trazer a alegria e promover o turismo interno, o prefeito londrino Sadiq Khan revelou que uma série de cruzamentos de ruas e estradas da cidade vão ganhar pinturas especiais. A pandemia teve um grande impacto nas cidades globais como Londres, Paris e Nova York. Por isso, temos a maior campanha de turismo já realizada, a Vamos Fazer Londres. Estamos estimulando o comparecimento das pessoas, não apenas os londrinos que se divertiam, faziam comida e trabalhavam em casa, mas também gente de outras partes do país, da Europa e do mundo que tenham autorização. Venham, porque Londres está aberta. Os projetos estão sendo desenvolvidos por alunos da Universidade de Artes de Londres por intermédio do tradicional Festival de Design da capital. O objetivo é mobilizar toda a comunidade a participar das pinturas. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia, um ótimo início de noite. Tchau!